Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SDI, Segredos da Influência, Segredos Cast, onde nós vamos contar para vocês todos os segredos para influenciar, impactar, inspirar essa geração. A ideia é o seguinte, que você comunique a tua mensagem e que essa mensagem influencie toda uma geração. A ideia é que você aprenda de fato quais são os pilares, quais são as necessidades, quais são os gatilhos que fazem pessoas comuns se tornarem pessoas extraordinárias e influentes dentro dessa geração. E hoje, nada mais, nada menos que uma rainha. O nome dela já fala tudo. Rafaela Rainho, mas a gente pode chamar de rainha também. Ela que é nutricionista. Ela vai se apresentar, mas eu vou dizer... ela faz com que você, exatamente, você que está nos vendo, transforme a sua vida através de algo chamado alimentação, saúde, mudança de mentalidade, enfim. O que não falta são adjetivos e qualidades para essa pessoa incrível. Rafa, seja muito bem-vinda e muito obrigado. Muito obrigada a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, é uma honra. E vamos lá, o que vocês querem, o que nós vamos descobrir aqui juntos, né? Sou Rafaela Rainho, sou nutricionista de formação, vamos fazer 10 anos de formada. Uau! Antes da graduação, eu já entrei em contato com a ciência dos alimentos no curso técnico do Federal de Química. Uau! Tenho especialização em nutrição esportiva e estética, nutrição funcional e mestrado também em alimentos e nutrição, além de cursos na área de desenvolvimento humano, que é o que eu gosto muito de associar a área da saúde à área da inteligência emocional também, porque estão super conectadas. Muito bom, muito bom. Rafa, sensacional, muito bom ter você aqui. Algumas pessoas passaram por essa mesa, sentaram nessa cadeira, mas eu acredito que não existe um pilar tão fundamental na vida do ser humano quanto, de fato, a saúde física, alimentação, e isso envolve muitas coisas. Então, já que você se apresentou um pouquinho, eu queria que você falasse hoje daquilo que a gente consegue enxergar no mundo. Você acredita que a alimentação, a saúde, elas são um dos fatores que influencia a geração de alguma forma? Olha, com certeza, né? Primeiro porque a gente precisa entender também que a alimentação ela vai além de trazer nutrição, de trazer vitalidade, de trazer energia, né? A nutrição, a alimentação, ela envolve também o âmbito cultural, né? Com relação aos hábitos. Então, quando a gente fala em alimentação saudável, né? Hoje todo mundo sabe que a alimentação saudável para ter um corpo saudável. Porém, a gente também precisa entender, eu venho trazendo muito essa mensagem de que o cérebro também faz parte do corpo, apesar de muitas das vezes as pessoas associarem o cérebro a algo mais místico, né? Parece que ele está no campo abstrato, mas ele está dentro do nosso corpo e, bem como todos os outros órgãos, ele precisa receber nutrientes para que ele funcione bem. E para que nossas emoções também estejam bem alinhadas, a gente precisa fornecer para o nosso organismo nutrientes construtores, por exemplo, como vitaminas, aminoácidos, minerais, que vão estar sendo necessários para construirmos neurotransmissores e hormônios, estes que estão associados à sensação emocional. Por exemplo, sensação de raiva, de estresse, a gente tem uma cascata aí de cortisol, de adrenalina, né? Sensação de bem-estar, a gente precisa aí da liberação de serotonina, sensação de prazer, de dopamina. E aí, por exemplo, no campo da alimentação, para que eu produza serotonina, que é um neurotransmissor produzido lá no meu cérebro para a sensação de bem-estar, eu preciso de, primeiramente, triptofano, que é um aminoácido que vai ser necessário para produzir o 5-hidroxitriptofano, que é um precursor da serotonina. Para que eu durma bem, tenha um sono de qualidade e que no dia seguinte eu me sinta com energia, me sinta restaurado, né, renovado, para que eu possa cumprir as minhas tarefas do dia, eu preciso de melatonina, sendo que a melatonina é um hormônio, né, que antes de eu produzir a melatonina, eu preciso de serotonina. Então, e aí para que eu tenha serotonina, lembra, eu preciso de triptofano, carboidratos. Então, a nutrição, ela impacta no dia a dia das nossas vidas de uma maneira muito mais profunda do que a gente possa imaginar. Além de emagrecer, engordar, hipertrofiar, que também vai ajudar, mas ela pode impactar, inclusive, na nossa memória, no nosso humor, na nossa disposição, na nossa energia, nas nossas relações. Porque uma pessoa altamente enfesada, que dorme mal, que não se alimenta bem, que tem nutrientes faltando para a construção desses hormônios, é uma pessoa que vai ter dificuldade em lidar com as adversidades do dia a dia, vai ser uma pessoa mais reativa. Uau. Então, a nutrição também é um dos fatores aí que vai impactar
na vida, no dia a dia, de uma forma muito mais intensa do que a gente imagina. Gente, olha isso, olha que aula, olha que aula. A ideia é que, então, se nós não temos uma boa alimentação, nós não temos uma boa produção hormonal, e essa produção desbalanceada gera, de fato, um desvio no nosso comportamento, nos nossos pensamentos, na nossa conduta, né? Nossa personalidade como um todo. E, de fato, isso vai impactar no nível de influência que nós temos hoje aqui na nossa geração. Eu quero perguntar para você, tendo que o nosso podcast fala sobre segredos de influenciar, e eu sei que você é alguém que influencia a geração através daquilo que você faz e de várias outras frentes aí. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Você acredita que existe um segredo em cada ser humano, que existe um segredo geral que pode influenciar a geração de alguma forma? Com certeza. Na realidade, o segredo pode ser até para a própria pessoa, né? Mas, de fato, cada pessoa é única, cada pessoa tem uma maneira de transbordar uma mensagem, mesmo que seja uma mesma mensagem, né? Mesmo que seja o mesmo conteúdo, mas a maneira que eu vou transferir isso vai afetar determinado perfis de pessoas Não que, é o de que repente... eu falo, mas como eu falo. Como eu falo, né? E, com certeza, a experiência, né? Toda a trajetória de vida de um indivíduo, ele vai também aí estar sendo um fator preponderante para, inclusive, levar essa mensagem, né? E eu acredito também que a gente, ao longo da vida, a gente vai descobrindo qual é essa mensagem. A mensagem, de fato, que a gente carrega e que a gente vai fazer diferença na geração com essa mensagem. Então, o segredo, eu creio que o segredo não é um segredo, né? Na verdade, é um segredo que a gente precisa descobrir ao longo da vida. E conforme a gente vai caminhando, a gente vai desvendando, tirando os entulhos que foram colocados em nós, a gente vai desvendando e vai enxergando a luz e sendo luz também no mundo. Conta pra galera, então, qual é o teu segredo de influenciar essa geração? Qual é essa Meu mensagem? segredo, né? Bom, com relação a influenciar, né? Não sei se influenciar, mas assim, a mensagem que eu carrego é justamente de encontrar essa identidade, né? De encontrar a essência verdadeira. Legal. Né? Que, de repente, ao longo da vida, a gente recebe rótulos, a gente recebe críticas, ou a maneira como lidaram conosco, de acordo com as nossas reações, com o nosso perfil, podem fazer com que nós achemos que temos que ser de um jeito, mas, na realidade, a nossa essência é de outra. E para que a minha mensagem seja carregada, eu preciso, de fato, voltar ao plano original, voltar à verdadeira essência. Uau, muito bom. A gênese da nossa vida. A gênese da nossa vida. Então, não é... as pessoas falam, você tem que se transformar e mudar. Eu creio que não é transformar e mudar, mas é tirar tudo aquilo, todas as mentiras e todos os ruídos. Voltar pro original. É voltar para o plano original. Legal. Entendeu? Voltar à essência. Lembra lá na infância. Isso é muito legal porque eu estudei um pouco sobre comportamento humano e eu lembro que na época, isso aí faz quase 15 anos, na época falava-se muito sobre ser a sua melhor versão. Tinha até essas frases de impacto, seja a sua melhor versão, frase de coach, né, motivacional, seja a sua melhor versão. E eu, com o passar do tempo, fui aprendendo sobre isso e eu repliquei durante muito tempo, cara, você tem que ser sua melhor versão. Até que, de repente, eu entendi algo e fez muito mais sentido para mim, que a gente não tem que ser a melhor versão. A realidade é que o ser humano foi feito para ser uma única versão. E Exato. depois de um tempo, quando eu entendi, a minha vida mudou e as coisas mudaram. Porque eu não preciso ser uma versão melhor, eu preciso ser a versão original, né? Que é a melhor. Que é a melhor, né? Que foi o que Deus fez conosco. E o que você falou é muito legal, porque você disse então que esse segredo, né, que você carrega tem muito a ver com a essência. Então você acredita que originalidade, identidade, verdade, autoralidade são pontos cruciais para quem quer influenciar uma geração? Com certeza, até porque para que as pessoas vendo, né, a pessoa que descobriu sua identidade, descobriu a sua essência e começa a iluminar, a brilhar a luz, ela vai ser um holofote para colocar na vida dessas outras pessoas que ainda não perceberam que existe uma luz também dentro delas. E aí
tira, né, toda a obscuridade ali que está fazendo com que a pessoa não enxergue quem ela realmente é. Isso vai impactar, inclusive, na saúde, né? Pessoas que lutam dia após dia, fazem algo que não tem a ver com a sua essência. Então, são pessoas que reclamam do trabalho, reclamam do dia a dia, torcem para chegar ao final de semana, empurram a vida com a barriga. Então, são pessoas que acabam ficando com mais ansiedade, aumentam compulsão alimentar, buscam um prazer imediato porque não estão satisfeitas com as suas vidas. Isso por quê? Porque elas não estão conectadas com a sua real identidade. Porque elas não estão vivendo aquilo que elas vieram fazer, né, de alguma forma. E aí eu acredito que a espiritualidade, a conexão também com Deus faz a gente clareia muito a nossa mente com relação a isso, né? Quanto mais a gente se conecta, quanto mais a gente tem intimidade com o Criador, com Deus, isso vai, cada dia que passa, ele vai mostrando pra gente a nossa real identidade. Legal. E você falando isso é muito legal, porque, gente, ó, os crentes me perdoem, tá? Vamos lá, eu sou cristão também, mas olha só, eu sei que isso às vezes fere as pessoas. Quando eu me converti, eu já tinha uma idade mais avançada ali, e eu sempre fui tatuado, né? Eu sempre tive tatuagem, desde os 15 anos eu sou tatuado, eu fiz minha primeira tatuagem. Então, quando eu me converti e tal, e a galera falava, pô, cara, você não pode fazer tatuagem, pô, você fez, tá tudo bem, mas você não pode fazer mais, porque o teu corpo é templo do Espírito Santo. E, pô, no primeiro momento ali, né, a religião imposta de uma forma diferente daquilo que eu acredito hoje, mas eu comecei a olhar que, de repente, eu tinha falhado dentro desse contexto, porque eu feri meu corpo de algumas formas, que, poxa, é templo, e eu fiz tatuagem disso ou daquilo. Mas com o passar dos anos eu fui entendendo que tem várias formas de você ferir, né, o templo do Espírito Santo. Não estou dizendo que é certo e errado, não estou aqui para isso. Mas certa vez eu comecei a ter uma percepção de que quem se alimenta mal fere o templo tanto quanto quem faz uma tatuagem, põe um piercing. Exatamente. Trazendo para esse contexto a saúde, juntamente ali com a espiritualidade, com a religião, você acredita que a maneira que eu me alimento impacta diretamente no que eu quero transmitir para as pessoas? Tendo que o cristão, por exemplo, tem lá Gente, me perdoa, viu, gente? Tendo lá um pastor, que eu conheço alguns, tendo um pastor lá que pesa 150 quilos e ele tá virando para a igreja dele, tá dizendo, ei, cara, você precisa cuidar do templo, etc e tal. Você acha que isso é congruente? Você acha que faz sentido? O que a gente pode entender, perceber mediante a isso? Exatamente. É até meio tabu, né, assim, de falar, até porque tem uma frase que normalmente no meio cristão se fala muito, né, que crente come muito. Isso me incomoda até um pouco, porque fere exatamente esse princípio, né, que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, Deus, ele fez na criação uma diversidade de alimentos, justamente para suprir as necessidades do ser humano, né, que é a sua obra-prima principal, né, mais perfeita. Então, ele fez os animais, fez as árvores, os frutos, verduras, legumes, que vão estar justamente sendo reconhecidas pelo nosso organismo como nutrientes, né? E também vão fornecer prazer, porque o prazer é necessário até para a perpetuação da espécie, né? Isso até a nível sexual, e a alimentação também precisa para poder continuar a espécie. Então, mas quando o ser humano, o homem não tem entendimento disso e acaba sempre sempre recorre à alimentação mais industrializada, simplesmente para se sentir satisfeito, para sentir prazer imediato, e não está usufruindo daquilo que Deus fez, ele também está causando lesão ao seu corpo, né? Até porque grande parte ferindo o seu próprio corpo de forma até física, né? Direta, né? Então, a maioria das doenças crônicas não transmissíveis, então diabetes, doença autoimune, câncer, doenças cardiovasculares, que é o que mais mata hoje na população mundial, está ligado diretamente ao estilo de vida. Então, uma alimentação pobre em legumes, verduras, frutas, castanhas, arroz, feijão, comida que vem da terra, né? Comida que Deus fez, né? Que a gente chama de padrão do Mediterrâneo, né? Que é uma dieta
mais rica em comida de verdade e baixa em produtos industrializados. E aqui, né, na dieta ocidental, que é a nossa, é mais rica em produtos, farinhas refinadas, açúcares, gorduras, que é o que mais está associado aí ao desenvolvimento de doenças. Sim. Né? A gente não pode falar de causalidade, porque nenhum grupo científico autorizaria, nem o comitê de ética vai autorizar que a gente faça um experimento com seres humanos. Ó, você só vai comer fast food todos os dias e você vai comer uma alimentação saudável, para a gente fazer o comparativo. Olha só que loucura, tem um filme, né? E eu vi uma vez, né? Eu sou educador alimentar também, eu nunca exerci, eu achei que era isso, mas não era. E eu sei que dentre alguns estudos na época que eu fiz, eu vi uma pesquisa que foi feita. Um cara, durante, se eu não me engano, foram 7 dias, né? Ele só comeu McDonald's, só um lanche, o mesmo lanche, Big Mac, que tem acho que 1.000 calorias, se eu não me engano, acho que é isso. E ele comeu todos os dias, nas 3 refeições que foram colocadas, ele comeu um Big Mac. E um outro lá, ser humano, ele ingeriu 1.000 calorias de alimentos diversificados, mas totalmente aos nossos olhos, entendimentos saudáveis. E nós vimos lá nessa pesquisa, na época eu não vou lembrar como que foi exatamente, mas eu lembro que nós vimos na pesquisa que o cara que comeu só o lanche do McDonald's ali, tá? McDonald's, patrocina nós. Só o lanche do McDonald's, ele emagreceu, ele perdeu ali, de fato, nutrientes, ele emagreceu, massa magra, perdeu massa magra. Ele começou, no decorrer ali do 3º dia, eu não me recordo exatamente, ele começou a ter algumas dificuldades com o sono, né? Então, de fato, começou a modificar ali a produção hormonal e tal. Mas, ao final, estava vivo, né? Estava bem, estava, né, aparentemente rodando. Só que não é o mal que fez. A gente acaba olhando e diz, então não fez mal. Ok, não fez mal, digamos que não. Só que quando a gente olha para o outro lado, o bem que isso, o bem que comer alimento correto faz, a gente começa a colocar na balança. Porque o cara que se alimentou extremamente bem, com a mesma quantidade de calorias, ele tinha muito mais disposição, muito mais energia, ele produziu muito mais, ele teve um sono muito melhor. Que mais? Eu não lembro todos os pontos ali, mas eu sei que foi assim exorbitantemente mais. E o problema do ser humano é justamente isso. O que a gente faz? A gente olha o que faz ou não faz mal. E a gente deixa de prestar atenção e perceber aquilo que tem que fazer bem. O que eu estou deixando de comer? Muitas das vezes é o que a pessoa está deixando de comer. Então, eu sempre oriento. Começa inserindo aquilo que você não come, que o seu corpo precisa que você consuma. Para depois você ir diminuindo aquilo que faz mal. Então, começa inserindo mais frutas. Tem gente que não come nenhuma fruta ao longo do dia, né? O ideal são 3 porções de frutas, mais ou menos, por dia. Legumes, verduras. Para poder ir fornecendo e suprindo as necessidades do corpo. Então, a memória é afetada, o cognitivo, né? A parte intelectual também, a parte emocional, a parte de energia. Então, a gente vê melhorias em vários aspectos, além da perda de peso. Né? Dentro da nutrição funcional... Em nome de Jesus. Dentro da nutrição funcional, a gente aplica um questionário chamado rastreamento metabólico. Então, ali a gente aplica... Você respondeu, né? Respondi. Respondi. Vários sinais e sintomas clínicos que a gente vai estar ali observando o avanço, a melhora ao longo do tratamento. E você acredita que o ambiente influencia na alimentação? Muito. O ambiente, assim, eu acho que influencia 90% dos hábitos alimentares, né? Então, a gente vê aí, desde a infância, quais foram os hábitos ali, principalmente da primeira infância. Então, tem que parar de andar com você, Marcão. Que você aprendeu e principalmente o paladar, né? O paladar ele foi treinado para quais tipos de alimentos? Alimentos hiperpalatáveis, que são aqueles alimentos que promovem uma explosão de sabor na boca, normalmente quando junta gordura com açúcar, que a gente não vê na natureza, né? Na natureza a gente vê alimentos mais ricos só em gordura ou só em carboidratos. Sim. Por exemplo, o abacate, ele tem muito mais gordura e pouquinho carboidrato. Fruta, mais carboidratos. Então, agora quando junta gordura com carboidrato, que foi o que o ser humano fez, né, nas indústrias, aí gera uma sensação muito forte de prazer imediato e causa também vícios, dependência química mesmo, aquele tipo de produto alimentício, droga, né? Açúcar é droga pura, açúcar branco, açúcar refinado, né? Os doces em geral causam uma superprodução de dopamina. Então,
A mesma área afetada, né, no dependente químico de cocaína, é também ativada ali com o consumo de açúcar, né? Eu costumo dizer que não são os opostos que se atraem, são os iguais, né? Então, o ambiente ele vai sendo formado e ele vai atraindo pessoas iguais para esse mesmo ambiente, e isso vai inflando, até que o grupo, né, a gente chama de tribo, né? Até que a tribo se forma e, cara, todo mundo faz igual. Costumo dizer que não tem problema o cara ser careca. Por que não tem problema? À medida de que tenha mais um careca na turma. Não tem problema o cara ser gordinho, à medida de que tenha um gordinho na turma. Então, quando você vai se juntando com pessoas que têm a mesma debilidade que você, vai se passando normal. Você se sente pertencente, né? Você se sente normal. E aí, quando a pessoa decide, de repente, não, agora eu quero ter uma vida mais saudável, tá afetando minha libido, tá afetando meu sono, tá afetando minha produtividade, eu quero mudar. Só que aí, se você continuar andando somente com essas pessoas que você já andava, a probabilidade que você se enfraqueça no percurso é muito alta. Então, buscar também ambientes onde existam outras pessoas que também tenham esse mesmo objetivo, né? Tem uma frase que eu digo que é mais ou menos assim: quanto mais você andar com pessoas parecidas com você, mais igual você vai ficar. Quer dizer o quê? Que não existe transformação se você estiver no mesmo ambiente. Até porque você não vai ter outra referência, né? Você vai achar que aquilo ali é o normal, é o mais legal. E também tem aquela outra frase, né? Se você é o menor de todos da mesa, você está na mesa errada. Se você é o maior de todos, né? Você está na mesa errada. Então, sempre buscando mesmo outras referências que te levem ao ponto onde você quer chegar, que te levam àquele resultado, né? Porque o sucesso deixa rastros. Então, o que aquela pessoa fez para chegar lá, que é onde eu quero chegar? Com certeza não foi fazendo o que eu venho fazendo se eu não tenho esse resultado hoje. Sim. Então, com certeza, o ambiente ele vai influenciar aí bastante na conquista, né? Ou do emagrecimento, da melhora da performance, da qualidade de vida. Isso é muito legal, porque você trazendo esse ponto, eu digo uma frase que faz sentido nesse contexto, que a gente nunca vai ser bom naquilo que a gente faz pouco. Então, a ideia é que nós nos aprimoremos no decorrer dos dias. Falando em sucesso, o problema é que todo mundo quer ter sucesso, mas nem todo mundo quer pagar o preço, né? O caminho mais curto para o sucesso é chamado de processo. E o processo é um passo a passo, o processo é uma construção. E nem todo mundo está disposto a construir. É muito mais legal eu subir no pico da montanha de helicóptero do que eu ter que escalar ela todinha. E as pessoas acabam não fazendo. Então, elas querem o mais fácil. Para emagrecer, o que eu preciso? Me alimentar bem, fazer exercício físico. Quantos dias quantos dias vai levar para poder diminuir 10 quilos? Legal. Tem um remedinho? Curto processo. Doutora, Nutri, tem um remedinho? Tem alguma coisa para dar uma ajuda, estimular? Pô, verão tá aí, tá chegando o fim de ano, falta 45 dias. O que você tem para me ajudar a emagrecer em 45 dias? Aí entra a ansiedade também, né? Que a gente quer tudo de forma imediata. Ainda mais hoje, com tecnologia, a gente acelera o áudio para ouvir logo. Então, tem dificuldade de ouvir no tempo que a pessoa fala normalmente, né? Mas o que você perguntou mesmo? Não, essa colocação de que as pessoas elas querem o sucesso, mas elas não querem o processo. Né? Então, exatamente. Eu quero emagrecer, mas eu quero emagrecer rápido. Eu quero ter o corpo igual daquela mulher ali, mas com certeza ela toma anabolizante, porque ela está se baseando nela mesma. Se ela não consegue cumprir o que precisa fazer, né? Ter a disciplina, ter o foco, ter a persistência. Nada contra os anabolizantes, viu, gente? Fica à vontade. Mas assim, toma só anabolizante, não faz mais nada. Não treina, você vai ficar só inchado, vai ficar parecendo gordinho até. Então, realmente existe um processo, um passo a passo. Então, precisa de perseverança. E aí, a gente precisa construir algumas virtudes dentro desse processo. Quais são elas? Olha, disciplina, perseverança, determinação. Estou na minha colinha aqui. Determinação, né? Clareza de onde eu quero chegar. O que aquilo ali vai me trazer de benefício e o que eu vou perder se eu quiser chegar naquele objetivo. Então, quais são as ganhas e perdas que eu vou ter se eu quiser eliminar 10 quilos com hábitos saudáveis? O que eu vou perder? De repente, eu vou perder um prazer imediato ali de consumir todos os dias um donuts. Então, se coloca aí, né, uma grade aí de ganhas e perdas que vai estar ajudando. Então, assim, outra coisa, humildade também de reconhecer as suas fraquezas, as suas falhas, que você precisa fazer algo diferente. Então, sair da zona de conforto, que na verdade é um desconforto, só que você está tão acostumado, aquilo ali está confortável para você. Mas quando você passa pelo processo e tem um resultado final,
você percebe que onde você estava completamente desconfortável e ruim para você. Então, conforme o resultado vai vindo, aquilo ali já é uma motivação para a pessoa continuar e permanecer, né? Então, outro dia eu escutei até uma frase de uma pessoa que não conseguia treinar. Ficava, ai, como é que vocês aguentam a gente todo dia ir para academia e tal? E depois de 6 meses, ela não... Como é que você aguenta não ir para academia? É isso. Que é o hábito, né? É o A hábito. construção da rotina. Acho que não tem nada tão poderoso na vida do ser humano quanto o hábito, né? Você desenvolver um hábito é algo poderoso. Mas existem hábitos saudáveis e hábitos que não são saudáveis. Eu acho que, falando dessa questão da zona de conforto, eu acho que é sair da zona de conforto e aceitar a zona de confronto, que é o que as pessoas não querem ser confrontadas. E aí entra numa parte perigosa da vida, porque vamos supor o seguinte, você olha, a mulherada olha lá aquela modelo fitness que tá na internet, tá no Instagram, e putz, tirando foto, barriga trincada, tanquinho, negativa, e o corpão lá não tem celulite, não tem estria, não tem marcas. Espera aí, gente, pelo amor de Deus, eu quero ficar Não é daquele jeito, possível. como é que eu faço? E aí entra algo perigoso que é o padrão comparativo. Então, poxa, Também. eu olho, só que a gente está olhando o palco de alguém com o bastidor nosso. Então, eu não vivo para ser uma modelo fitness. Eu não vivo para acordar naquele horário, ter uma alimentação prontinha da minha empregada, da minha ajudante ali. Depois eu treino, depois eu volto, descanso, aí eu como mais alguma coisa, aí eu vou tomar um sol, aí eu volto, como mais alguma coisa, vou para a clínica de estética, aí eu volto, dou um mergulho na piscina, brinco com as crianças, vou ao shopping, compro alguma coisa, depois eu volto, me alimento bem de novo. E aí, como que a gente faz? Porque, falando em influência, hoje uma das maiores fontes de influência são as mídias sociais. Como é que eu faço para não ter esse padrão comparativo, ainda que seja bom, de certa forma é positivo? Eu olho e falo, cara, eu posso, mas o que eu preciso fazer? Como que você enxerga isso e como a gente, na prática, consegue utilizar para influenciar da maneira certa? A gente precisa primeiro se adequar à nossa realidade, né? O que eu consigo fazer? Ou buscar influências de pessoas que têm a mesma realidade. Por exemplo, uma mãe solo, né? Como eu. Então, eu vou buscar uma influência de uma mãe que tem a mesma rotina parecida com a minha, né? Para tentar entender como é possível equilibrar todas as funções e me cuidar e me alimentar bem. Mas, de fato, é planejamento, né? Se organizar e aos poucos ir adequando à sua realidade. Porque a pessoa lá da internet, a blogueira, que tem uma vida diferente da sua, ela, de repente, ela também tem os processos dela que você também não sabe para poder atingir aquilo ali. Mas não tem como comparar, né? A gente não pode se comparar com ninguém, porque a comparação ela gera sempre coisa negativa, sempre um resultado negativo, né? Ou eu vou me sentir superior, ou eu vou me sentir inferior. Então, a comparação tem que ser de nós conosco mesmo. De ontem, de como eu estava ontem, como eu estou hoje, aonde eu quero chegar amanhã. E aí, o que eu preciso fazer? Então, eu vou buscar ajuda, vou buscar referências, vou buscar leituras, buscar profissionais, treinamentos. Nutricionista, educador físico, amigas que já estejam nesse processo. E entender que cada um também tem seu tempo, né? Tem seu momento. Às vezes, a pessoa está passando por uma adversidade emocional muito forte, também vai impactar. Mas sabendo também que as suas melhores escolhas, seu estilo de vida também vai melhorar a forma como você se enxerga, a sua autoestima, o seu emocional, porque você vai se sentir mais disposto, vai se sentir melhor com a sua própria autoimagem. E isso também vai impactar no seu emocional de uma maneira positiva. Legal, muito bom. Vamos lá, Rafa, é o seguinte, vamos entender o seguinte, como a alimentação, a saúde, a nossa mentalidade pode, de fato, influenciar a nossa vida, os nossos resultados e o que nós precisamos. Existe um passo a passo que eu posso seguir para melhorar, para gerar esses novos hábitos, ou de fato parte somente de uma decisão e as coisas vão acontecendo? Por quê que eu estou te trazendo isso? Vou trazer uma pergunta mais simples. Existe um passo a passo para que eu transforme a minha vida internamente, para que isso reflita externamente e eu possa influenciar a minha vida através disso e de outras pessoas? O passo a passo, eu acredito que não exista uma receita Legal. de bolo, né? Eu acho Receita que de bolo, não boa. existe uma receita certinha, assim. Vai de acordo muito com o indivíduo, com o momento que ele está, o que fez com que essa pessoa tomasse essa decisão, porque e normalmente o ser humano ele toma decisões de mudanças bruscas, né? Que vão trazer algum benefício para ele no momento de dor, no momento em que
alguma frustração, algum trauma. Pô, agora eu preciso mudar. Não aguento mais ser desse jeito. O que eu preciso fazer para não agir mais dessa forma? Dor ali, né? Na dor. É o que a gente mais observa, né? Desse jeito que tá, eu não consigo fazer diferente. Eu não consigo deixar de, por exemplo, me alimentar dessa forma. Eu não consigo fazer exercício. Eu não consigo falar do jeito que eu deveria falar com meu marido, com as pessoas ao meu redor. E aí, no momento de trauma, no momento, às vezes, de ruptura, no momento de frustração, né, de muita dor, normalmente é nesse momento que as pessoas tomam uma decisão. E aí, sim, acredito que vem uma decisão pessoal e intransferível. Não adianta ninguém impor, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Até piora. Sendo que se a pessoa dentro dela, no interior dela, ela não sente essa necessidade real, ela não vai mudar, não vai, né, fazer nada diferente do que ela já vinha fazendo. Então, passo a passo, acredito que não exista, não. Mas, assim, é uma decisão pessoal e aí uma busca também individual para transformação, para uma melhora da qualidade de vida, né, do seu bem-estar, da sua saúde como um todo. Saúde física, mental, emocional, espiritual. Entender que saúde não tem a ver só com o corpo, né? Entender que saúde tem várias esferas, vários aspectos, né? Exato. Boa. Inclusive pela Organização Mundial de Saúde, né? A definição da OMS é que saúde é o pleno bem-estar físico, mental e social. Então, é muito mais do que um corpo com exames, um corpo saudável, né? Com exames equilibrados, com energia, enfim, magro. Mas se a mente do indivíduo, se o psicológico dele também não estiver equilibrado, ele não é considerado um indivíduo saudável. Tem isso também. E aí, deixa eu trazer para você aqui um ponto. Se você hoje pudesse, para as pessoas que estão nos vendo, que estão nos ouvindo, se você pudesse deixar uma mensagem para essas pessoas, para que elas dessem um passo na direção de se tornarem quem elas sempre sonharam a ser. Por quê? De fato, a gente sabe que muito do que a gente vive, às vezes, não é o que nós gostaríamos de viver. Então, por exemplo, eu demorei anos da minha vida para conseguir encontrar, de fato, aquilo que fazia sentido para mim, para entender qual era a mensagem que eu carregava. E eu demorei ainda mais tempo para entender que eu precisava comunicar essa mensagem de uma forma XYZ. O empacotamento dessa mensagem não era de um jeito, era de outro, eu fui aprendendo. Só que tem pessoas que transitam durante toda a jornada de vida, mas sem viver um só dia sequer, né? Elas sobrevivem. Se você pudesse dar uma dica, trazer para essas pessoas ali, o que elas podem fazer de fato para reconhecer quem elas são, voltando lá no ponto do que você falou, reconhecer quem elas são, ela entender isso e comunicar isso para o mundo para realmente influenciar, impactar de alguma forma. Porque ninguém que não faça nada relevante vai ser lembrado. Então, a pergunta que eu faço muitas vezes para as pessoas é, cara, se você morrer hoje, que falta você vai fazer na Terra? Quem vai lembrar de você? Por quanto tempo? Será que alguém vai chorar por você daqui a um ano? Será que alguém vai falar numa roda de amigos, poxa, fulano tá fazendo falta? Então, a ideia é, será que se eu não for significativamente visto pelas pessoas, será que eu vou ser lembrado por elas? Então, você acha que existe uma forma, você talvez compartilhar como você fez, de eu identificar e comunicar isso para que de fato eu me torne uma pessoa feliz, né? Eu posso dizer assim. Bom, vou dizer a minha, né? Que eu acredito que seja universal. A conexão com a fonte, com quem te criou. Legal. Então, pode ser que algumas pessoas, assim como eu, já por muitos anos, não entendia. Eu conhecia Deus de ouvir falar, não sabia que eu poderia me comunicar com Ele, que Ele poderia se comunicar comigo. Então, essa intimidade com o Espírito Santo, essa busca incessante de saber quem Ele é, faz também a gente saber quem a gente é, através dessa conexão e dessa luz, né? Então, quando Ele vem, ilumina, Ele vai te mostrando dia após dia, filha, primeiro que você é filha, né? Segundo que você é amado, segundo que você não nasceu de uma maneira aleatória. Então, existe um propósito com relação a trazer a mensagem, e aí a gente está falando aqui de maneira aberta, né?
Sim. A mensagem do reino. Então, para cada geração, Deus manda pessoas, Deus envia pessoas para manifestar o reino dele, para que essa mensagem nunca morra. Até Legal. porque já tem mais de 2000 anos que Jesus veio, né, foi crucificado e ressuscitou, e ele vive. Então, cada vez mais que a gente se conecta com ele, que a gente busca conhecer mais a Deus, a gente conhece mais a nossa verdadeira identidade. E ele vai mostrando, vai conectando a pessoas, vai te direcionando a caminhos que vão levar cada vez mais para o cumprimento do propósito dele na sua vida. Não é o teu propósito, é o propósito dele. Uau. E eu acho que o segredo, o grande segredo, que não é segredo, é esse. Porque aí ele vai te levar à essência da criação. Então, ele vai... Porque Deus conhece a história de cada um. Então, ele sabe por que, de repente, uma pessoa agiu de determinada forma, né? Que, por outras pessoas, pode ser julgada de uma maneira... Nossa, que absurdo! Como é que você fez isso? Você, enfim... Mas Deus sabe quais foram as experiências que essa pessoa viveu que levaram ela a tomar aquela decisão ou ter aquele comportamento. Então, ele vai lá quando a pessoa busca ele, Sim. né? Nesse encontro, ele vai tirando todas as máscaras, todas as cascas, as capas, e vai mostrando quem você realmente sempre foi. Como a gente voltando agora... Voltando ao original, como a gente começou falando. E aí, você sabendo quem você é, acho que tudo vai fluindo. Porque aí você vai buscar cada vez mais se cuidar também. Até para você levar essa mensagem, você precisa estar bem com você mesmo. E mudar a tua energia. E aí envolve são vários braços que vão alterar nossa energia, inclusive a alimentação, né? O alimento, ele tem energia também. Ambientes que você frequenta, pessoas que você se conecta, os seus pensamentos, os pensamentos que a gente alimenta, os sentimentos que nós alimentamos também vai influenciar na nossa energia, no nosso campo vibratório. E isso tudo vai contribuindo para que a gente saiba realmente quem a gente é, qual é a nossa verdadeira identidade, que eu acredito que dia após dia a gente vai descobrindo um pouco mais, né? Mais uma faceta daquilo que a gente carrega. Uau, sensacional. E isso que você falou é incrível, porque não adianta você ter uma mensagem incrível e morrer no meio do caminho, né? Então, pô, eu tenho uma mensagem sensacional, Deus me levantou, me chamou para fazer a diferença na Terra, e aí no meio do caminho eu morro, né? Colesterol alto, infarto, aí não faz tanto sentido assim, né? Ou nem morre, mas assim, tem uma doença que te desgasta muito, sobrecarrega, então você fica mais prostrado, fica sem ânimo, e isso vai impactando no seu físico, emocional e na sua conexão espiritual. Porque a pessoa não busca muito, não faz o que precisa fazer e não consegue passar a mensagem de maneira eficiente, de uma maneira... E foi o que aconteceu comigo, porque eu, aos 25 anos, infartei, pesava 130 e poucos quilos e, cara, era para ter morrido. Um coração muito novo, ele, de fato, não aguenta, né, esse choque, né, do infarto ali. E eu entendi que foi uma oportunidade, né? Eu tinha uma promessa, né? De muito novo, que eu iria impactar, de fato, uma geração, eu iria conversar com essa geração de alguma forma, mas eu não vivia de acordo. Então, eu comia muito, eu bebia muito, eu dormia mal, né? O nível de estresse altíssimo, né? Junto aos negócios que eu tinha na época. E fez com que eu chegasse nesse extremo, e quando eu tive essa chance, né, essa oportunidade, oportuna, digamos assim, eu decidi me cuidar, né? Eu decidi me alimentar de uma forma melhor, eu decidi me exercitar, e foi a partir dali, dos 25 anos, 24 para 25 anos, quando aconteceu, que eu comecei a me cuidar, e isso foi fazendo com que eu tivesse cada vez mais energia e uma percepção do mundo diferente para que eu pudesse cumprir, de fato, o porquê, o para que eu fui chamado nessa terra. Então, foram muitos anos, né, de aprendizado, e só que o start foi aí, porque eu podia ter morrido. Foi uma dor, né? Foi uma dor. Um trauma, algo impactante, que fez você tomar a decisão de mudar. Sim. Eu entendi que eu podia ter morrido. Simples assim. Entendi que todas as promessas que existiam, vamos dizer assim, todo o impacto chamado que Deus confiou a mim, através da mensagem que eu carrego, ele seria perdido simplesmente por uma imprudência minha. Então, escolhas diárias suas, né? Exato, uma imprudência. Não era um momento, estava na hora. Não, às vezes a pessoa estava por muito tempo, né? Às vezes, por exemplo, diabetes, e normalmente são doenças silenciosas, né? Não sente muita dor.
E aí a pessoa, não, só hoje. Aí ela não morreu. Aí no dia seguinte, só hoje, não morreu. Aí quando vê, nossa, morreu de repente. Não, Foi foram construindo. escolhas, uma construção da O doença. ser humano fica olhando para aquilo que faz mal ou não, só que ele deixa de olhar para aquilo que vai fazer bem. Tem uma coisa muito interessante, eu já ouvi de várias pessoas, né? Eu morei um tempo nos Estados Unidos e algumas pessoas falaram isso e eu fui testificar isso. Que foi lá, eu fui para Califórnia certa vez e sempre falavam que, cara, o contraste que existe Estados Unidos-México. E eu fui para Califórnia e eu cheguei ali na beira da fronteira, onde tem ali o gradil, né? Antes de construir o muro, na época tinha um gradil. E eu fui até lá e eu olhei tinha um contraste. Social? Social. Então, cara, de um lado, cara, lindo, Estados Unidos, sonho americano. Do outro lado, tristeza, dor, pessoas desesperadas para atravessar. E o que eu vi era que uma linha, né? Vamos colocar 40, 50 centímetros de concreto dividia um sonho de uma realidade. E aí eu trago isso, eu trouxe isso, na verdade, para minha vida nesse momento onde houve essa divisão, né? Esse divisor de águas, que foi eu entender que dependia mais de mim do que do outro. Porque o ser humano, ele vive nessa linha, nessa linha que divide o bom do não tão bom, que divide o que faz mal do que não faz mal, o que é errado do que é certo. Às vezes é só um passo, né, que precisa dar. E a barreira na mente é tão grande que tá tão Exatamente. perto ali, mas ao mesmo tempo tá tão longe por causa dos bloqueios também mentais, né? Eu vi que o ser humano vive em fronteiras, principalmente fronteiras emocionais, de que O medo, né? eu tô nessa beirada, mas talvez se eu passar doa, mas se eu ficar aqui dói também. E aí ele vem naquele âmbito da indecisão e ele vive a mesmice dos dias dele e nunca consegue alcançar aquilo que ele foi chamado para viver. Incrível, né? São aquelas frases, né? Casamento é difícil, divórcio também é difícil, enfim. Treinar é difícil, alimentar bem é difícil, mas também ficar doente, obeso também é difícil. Qual é o difícil que você vai escolher? Escolhe a tua dificuldade. Escolhe qual é o desafio. Aquele que vai me trazer mais benefícios, aquele que tem mais a ver com os meus princípios e valores, aquele que tá mais conectado aonde eu quero chegar. Por isso que entender a mensagem é importante, né? Entender qual é a mensagem importante para eu saber qual caminho seguir, né? Mas você estava falando aí da questão das fraquezas também, né? No livro Mais Esperto que o Diabo, ele cita, acho que são 3 principais formas dele dominar o ser humano. Então, é pelo sexo, pela comida, o intestino, né? Pela comida e o dinheiro. Então, foi um livro que foi escrito em 1930 e pouco, e nesse livro ele já falava com relação ao intestino inflamado, com relação a uma alimentação pró-inflamatória que vai impactar no cérebro, no ânimo, no humor. Que foi onde a industrialização, né, o mercado industrial entrou muito forte e muita gente morreu. Hoje, os produtos industrializados, ele tem uma qualidade muito maior do que tinha na época. Então, ele vai te matar, mas ele vai te matar aos poucos, que é para você gastar muito com eles. Né? Assim, não tem como fugir. Né? A indústria veio, só que a gente precisa usar a indústria alimentícia ao nosso favor, né? Para potencializar a saúde, né? Então, hoje em dia, tem muitos nutricionistas que trabalham no desenvolvimento de produtos alimentícios, mas visando reduzir o impacto negativo para a saúde e melhorar ali no que for possível. Porque hoje em dia, na sociedade que a gente vive corrida, né? Uma dia a dia corrida, a gente precisa, às vezes, lançar mão de produtos que sejam mais práticos. Mas então, eu acredito que na vida precisa tudo equilibrar. É questão do equilíbrio, né? Porque o que difere o remédio da droga é a quantidade. É a dose. A alimentação é a mesma coisa, né? Exatamente. Não é que a pessoa nunca vai comer um alimento que ela goste muito, fast food, mas não pode fazer dessa alimentação uma rotina alimentar, um padrão alimentar, que é o que é o padrão alimentar? Aquilo que você consome com frequência. É muito louco que as pessoas falam, eu quero emagrecer, só vou comer alface. Cara, se a alface emagrecesse, vaca não era gorda, né? Porque ela come mato e é daquele tamanho. Então, não tem a ver com o que eu como apenas. De fato, isso influencia, mas a quantidade, o como isso acontece. E a distribuição, né? Porque nós precisamos de vários nutrientes, não só do que tem na alface. A gente precisa de proteínas, de vitaminas, minerais, de carboidratos, de gorduras. E quanto mais diversa for minha alimentação, mais nutrientes eu vou estar absorvendo, porque cada alimento tem a sua composição. Então, quando a gente fala em consumir mais legumes e verduras e frutas, é para quê? Visando
principalmente, além dali tem carboidratos, tem fibras, né, que vão ajudar na função intestinal, carboidratos fornecer energia rápida, de maneira mais rápida, mas tem os compostos bioativos de alimentos, que são os fitoquímicos presentes nesses alimentos de maneira mais concentrada e maior, que vão combater os radicais livres, que a gente está exposto aí todos os dias. Até pela nossa respiração, a gente produz uma quantidade até de maneira para preservar, né, a nossa espécie mesmo. Então, a gente libera radicais livres pela respiração para combater ali micro-organismos, que é normal, só que o excesso de radicais livres gera um estresse oxidativo. Na verdade, esse desequilíbrio, né, do excesso de radicais livres e uma redução ou pouco consumo de antioxidantes, via alimentação principalmente, ou suplementação, esse desequilíbrio gera o estresse oxidativo. Então, por isso também que a gente precisa ingerir esses alimentos que são ricos em fitoquímicos, porque eles são ricos em compostos antioxidantes que esses alimentos, né, que esses vegetais produzem para autoproteção contra pragas, contra insetos, então, contra a radiação ultravioleta. Então, eles produzem naturalmente para a sua preservação e quando a gente ingere esses alimentos, a gente também está ingerindo esses compostos bioativos e aí tenta equilibrar. Então, tudo é um equilíbrio realmente. Então, se eu consumo um alimento inflamatório, eu preciso também consumir substâncias via alimentação anti-inflamatória, antioxidante, para neutralizar esse impacto. Sensacional, gente. Não foi um podcast que... Foi uma aula. E, cara, sem já palavras. Acabou? Estamos acabando. Nós estamos já... Uau! Será que é isso mesmo? Marcão, quanto tempo aí, Marcão? 50 minutos já. Passa voando. Passou rápido. Galera, olha só. Vocês gostaram da aula? Vocês gostaram? Estamos aqui caminhando para o fim. Gostou, Johnny? Gostou, Johnny? Estamos caminhando para o fim, mas o que eu mais gostei desse podcast foi que eu consegui compreender, de fato, o quanto, talvez trouxe mais clareza para mim, o quanto a alimentação é um dos fatores que mais influenciam os resultados da nossa vida. E isso para mim foi muito legal, foi muito importante, entendendo que o que a gente pôde compartilhar, de fato, a gente não, você, né? Claro, de você, né, Rafa? Você pôde compartilhar com a galera é que alguns detalhes fazem toda a diferença. Não só o como, mas o quanto, não só o quanto, mas o porquê, não só o porquê, mas o pra quê, não só o pra quê, mas o onde. Então, são vários pontos que eu preciso entender na minha alimentação, no meu ambiente, no meu convívio, nas minhas decisões, que vão impactar diretamente a minha vida, e essa minha vida, dentro desse impacto, eu vou influenciar as pessoas de uma forma positiva ou negativa, ou vou deixar de influenciar porque eu não vou dar conta. Exato. Rafa, estamos chegando aqui ao fim. Eu gostaria, antes da gente acabar, que você fizesse 2 considerações. Primeira consideração, como que você consegue traduzir em uma frase, baseado na mensagem que você carrega, o segredo de influenciar essa geração? Por exemplo, eu vou te dar aqui, Thiago, como que, através da sua mensagem, você consegue traduzir, né, os segredos da influência para que as pessoas consigam entender o quanto isso é importante? Eu traduzo mais ou menos na frase que a gente cita sempre, que é: comunicando uma mensagem, a sua mensagem, você pode influenciar essa geração. Como você consegue verbalizar isso para a galera? Existe uma frase que define isso para você? Como a gente está falando aqui de alimentação, né? Alimentação é algo que a gente, desde que a gente nasce, a gente já faz e a gente faz várias vezes ao dia. Então, o quanto que as suas escolhas atuais hoje impactam nas suas relações, na sua vida e, consequentemente, nas pessoas que vivem com você e na sua geração. O quanto que você pensa sobre isso, né? Se você come de qualquer jeito, vai impactar de forma negativa, né? O quanto que hoje o que você come está impactando nos seus resultados e em como você carrega, né? O que você consegue transmitir para as pessoas através da tua saúde mental e física, que estão conectadas. Olha só, gente, ela falando aqui, eu fiz aqui uma frase aqui, que é mais ou menos assim, acho que vai fazer sentido para vocês, e talvez traduzindo isso que você disse aqui, ó, o quanto suas escolhas impactam a sua vida e o quanto a sua vida influencia essa geração, porque um é reflexo do outro, né? Tudo que está dentro, quando colocado para fora, mostra para as pessoas quem nós somos de verdade. O que está dentro.
Uau! Rafa, quero agradecer, galera. Obrigada, que agradecer agradeço. vocês. Rafa, te agradecer pela aula, pelos ensinamentos, pela disponibilidade, por estar aqui compartilhando conosco. Sei que seu tempo Foi é um prazer. precioso. E já quero convidar para mais alguns, para os próximos. Com certeza, vamos Com certeza fazer deve ter que ter uma mais. parte 2, parte 3 aqui, Bora. porque é um poço de conhecimento, mas muitíssimo obrigado. Gratidão Obrigada. aqui. Eu que agradeço E a vocês. Fica à vontade aí para agradecer, para deixar teu recado, Certo. onde as pessoas te encontram, como elas te encontram. Fica à vontade que a casa é tua. Tá ótimo. Foi um prazer estar aqui compartilhando, conversando com vocês. Espero realmente voltar aqui para a Com gente estar certeza. conversando mais. Meu Instagram é @NutriRafaRainho, Pode para aqui, ó. Manda Ali. para aquela. Olha, ó, bolinha na bolinha. @NutriRafaRainho. Vocês podem estar lá acompanhando o meu trabalho também e estar trocando ideias. Podem mandar mensagem Rainho. com O no final. Rainha, tiro o A e coloco o O. Boa. Prazer, gente. Grande beijo. Até a próxima. Galera, muito obrigado. Aqui mais um Segredos Cast, Segredos da Influência, o podcast que vai te ajudar não só impactar, mas influenciar toda uma geração. Muito obrigado e até a próxima. Bora! Show, bora. Show de bola.